Olá, graça e a paz do nosso Senhor a todos vocês. Hoje no programa Semear contamos com eles que são pastores da Igreja Cristo é o Caminho, pastor Vladimir Ramos Gonzaga e a pastora Lilian Pires Gonzaga. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer a todos, os ouvintes e admiradores desse programa abençoado por Deus. Bom dia a todos, os nossos telespectadores, internautas, irmãos. Bom dia, Camila. Esperamos poder contar um pouco da nossa história aqui para todos vocês. Amém. Então vamos começar. Eu quero que vocês me contem ali lá no início, como que vocês chegaram a Cristo? Deixa para a Lília começar, depois eu conto a minha história. Bom, na barriga da minha mãe eu já fui chamada por Deus. A minha mãe conta que quando eu tinha 9 meses, ela foi pro culto e ali no culto eu vim a falecer. E naquele momento a diaconisa olhou e disse: olha, mãezinha, sua filha não está respirando, ela faleceu. Aí minha mãe disse: não, ela não faleceu. Aí quando minha mãe olhou, realmente, eu faleci. E aí naquele mesmo momento ela levantou e foi até o altar do Senhor e entregou a minha vida ali naquele altar para Jesus Cristo. E nesse momento, meu pai ele não era convertido, como todo mundo já conhece, pastor Dario Pires, que já está na glória. Ele não era convertido, ele nem conhecia Jesus. E aí ele estava no bar, quando a minha mãe ia para a igreja, ele ficava no bar do lado da igreja. E nisso alguém falou: Dário, a tua filha faleceu lá na igreja. Aí ele saiu correndo. A minha mãe conta ainda que anos 70, uma calça rosa, uma bota, aqueles modelos dos anos 70, ele entrou no corredor da igreja gritando: se esse Deus da Mara, como ele chamava minha mãe, ressuscitar minha filha, dar vida para ela, eu seguirei. Eu vou servir esse Deus. Naquele mesmo momento, amados, o Senhor me deu vida e hoje estou aqui com 52 anos, servindo ao Senhor. O meu chamado foi escolhida no ventre da minha mãe e Deus tem um propósito na vida de cada um, como teve na minha vida e vai ter na tua. Oh, glória! E estou até hoje servindo a este Deus lindo, maravilhoso, majestoso. E esse teu momento que Deus te levou gerou tudo isso que teu pai e a tua mãe fizeram por Montenegro, que hoje vocês estão levando também, isso, né? Teve muitas vezes na minha vida que eu não entendia esse ciclo que a nossa irmã Feza falou aqui. Eu não entendi esse ciclo, por que eu fui chamada. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós. E teve muitas fases das nossas vidas, até de momentos nossos, amor, de querermos largar tudo, desistir, não de Deus, mas da função igreja, da função povo, da função do ser humano. Mas lá na palavra de Deus diz que a nossa briga não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades de enfermidades, doenças que existe dentro de nós. E hoje eu sei, porque eu estou ali na Cristo é o Caminho, e aonde eu irei colocar meus pés, eu estou levando a palavra de Deus. Estamos firmes ali. E aí depois aí muitas histórias, se a gente fica aqui, a gente vai a noite toda. E Deus daí me entregou meu amor, que é o pastor Vladimir, e a conversão dele é muito linda, que agora eu vou passar para ele. Conte para nós, pastor. Então, a pastora Lília, claro, nasceu dentro da igreja, e ela contou o motivo pelo qual, hoje a gente está à frente da igreja, e as coisas todas vão se fechando, Mas nesse próprio testemunho da pastora Lília e do pastor Dario Pires, que era o pai dela, e que se converteu através da vida dela, através deste evento dela ter morrido num culto, dentro de um culto, de ter passado por isso. E ele não era da igreja, ele era uma pessoa, como ela disse, que estava no bar ao lado da igreja. A pastora Mara ia para a igreja e ele ficava no bar ao lado bebendo e fazendo outras coisas, e não queria saber da igreja, mas nunca foi contra ela ir à igreja, nunca atrapalhou, vamos dizer assim.
E nesse momento em que a Lília teve isso, ele entregou a sua vida e disse, olha, se acontecer isso, eu passo a não somente a acreditar nesse teu Deus, mas segui-lo, né? E foi assim que aconteceu, ela ressuscitou, e ele então, a partir daquilo ali, ele se converteu, foi na época aí dos anos 70, final de anos 70, foi um rebuliço na cidade, porque era uma cidade portuária, onde ele era muito conhecido, né? Ele era conhecido pelas suas atitudes, pela sua forma de, porque ele era dali. Então foi um rebuliço na cidade, e ele se converteu, e se converteu mesmo, Deus faz assim. Isso até é uma forma da gente falar para quem está nos ouvindo, que às vezes aquela pessoa que a gente acha que nunca vai aceitar Jesus, ou por causa que tem uma vida desregrada, ou tem vícios, ou tem uma forma de pensar e de agir, é essas pessoas que Deus às vezes quer resgatar, sabe? E no caso do pastor Pires foi isso. Tirou ele daquela vida que ele levava, ele se converteu, passou a ser pastor numa igreja e fez um rebuliço na cidade, né? A igreja era super lotada, e depois acabou que ele veio para Montenegro, lá por 80, 81, ele veio para Montenegro e também fez um rebuliço aqui na cidade, porque eu costumo dizer que existe uma Montenegro antes do pastor Pires e uma depois do pastor Pires, porque eu me converti nessa época, lá por 80, aí já contando um pouco, né, da minha história, eu me converti lá por 81, 82, eu estudava no São João e nem conhecia o pastor Pires, mas algumas pessoas que estudavam comigo, iam no grupo de jovens da igreja, e ele tinha recém-chegado na cidade, e eu fui, né, e me converti ali em 81, 82, e a igreja era super lotada, a igreja botava gente, né, a igreja da Quadrangular ali na Arthur Renner, que está ali até hoje, era uma igreja, não era como era hoje, que toda a reforma foi ele que fez, mas era uma igreja que lotava, ele botava ônibus nas vilas, vinha 3, 4 ônibus, e a igreja era super lotada, e ele fazia o seu trabalho, né, pregava, fazia o seu ministério, e depois disso, ele criou um grupo, um campo aqui, né, na cidade, fundou 16 igrejas, deixou, quando nós saímos da Quadrangular lá em 2005, 2006, deixou um legado tanto de bens materiais, quanto bens espirituais para a cidade, né? E hoje, eu também digo que 90% das igrejas que hoje existem na cidade, são por causa dele. Teve alguém que passou pelo ministério dele. Tudo propósito, né? Então esse foi o legado que o reverendo Pires deixou, contando um pouco da história dele. E eu me converti nessa época, em 81, vim para a igreja, passei a frequentar. E interessante, eu era católico, assim como todos, a maioria, né, das pessoas são católicos não praticantes, né? Tu é católico, mas tu não vai, né? Só vai em festa, casamento e aniversário, dia santo. E aí eu fui convidado para ir na Quadrangular. Fui uma vez, gostei, disse, opa, tem algo diferente aqui, e fiquei. Um ano depois que eu estava na igreja, ele chegou para mim, na época, eu disse, Vlad, eu quero que tu seja líder de jovens da igreja, líder do grupo de jovens, presidente do grupo de jovens. E o grupo de jovens na época era liderado pelo Everton Ribeiro, hoje doutor Everton Ribeiro, que mora em Florianópolis, e era um grupo enorme, tinha, na época, 82, 83, por aí, tinha mais de 100 jovens, que fazia um trabalho magnífico, assim, né, de juventude. E eu estava recém chegando na igreja, e eu disse, pastor, eu tinha medo de falar no microfone. Quem sou eu? Eu não sabia, chegando. Eu me escondia para dar um bom dia. Né? Sim. E eu disse, pastor, eu não tenho capacidade, capaz, né? Olha o grupo de jovens que tem aí. Ele disse, não, Vlad, é tu, Deus está me mostrando que é tu. E eu, naquela época, eu estava recém me convertendo, disse, não, tá, vamos lá, né? E quando as coisas são de Deus, elas acontecem, né? E eu peguei um grupo de jovens que tinha 100 jovens e eu aumentei esse grupo, mesmo sem ter a experiência, né, e vivência com Cristo que hoje eu tenho. Mas por quê? Porque era Deus que tinha determinado e estava no controle daquilo. Então depois eu fui líder de jovens, depois fui coordenador estadual de jovens, depois ajudei, fiz curso de TQ, fui secretário da igreja, secretário da região, depois fui pastor auxiliar, e lá em 2005, por aí, né, 2006, a gente saiu da Quadrangular, né, aí o pastor teve que sair, a gente saiu junto, né, fundamos a Cristo é o Caminho, foi feito, né, um estatuto, uma assembleia, diretoria, e estamos na Cristo é o Caminho já vamos fazer 15 anos agora, né.
Então, esse é um resumo, assim, né, da minha história da Lilian. Claro, aí a gente casou, em 87 nós casamos, né, temos 2 filhos e estamos à frente da igreja agora já há 15 anos, na frente da Cristo é o Caminho. Amém. A saída de vocês, do pastor Pires, da Quadrangular, realmente foi um rebuliço, né? Porque ali se dividiu várias, mas com aquilo ali se criou vários ministérios, né? Várias igrejas aí, que é como o pastor falou, 90% das igrejas de Montenegro foram ali alimentados pelo pastor Pires. Alguém passou por o ministério dele. E é importante falar também, a gente não pode deixar de falar, né, que a Quadrangular em Montenegro, ela tem, eu acho que 2 expoentes, né, a Quadrangular, falando da Quadrangular. O pastor Júlio Rosa, que foi quem fundou a igreja lá em 70, não me engano, 70 e poucos, né, ele fundou a igreja também, né, era uma época de expansão, de avivamento do evangelismo no Brasil, né, e Montenegro foi aberto então pelo pastor Júlio Rosa, né, e teve seu trabalho também bem importante, né, porque a igreja cresceu nesse período. Depois a Quadrangular deu uma reduzida, assim, né, em termos de ministério e tal, e até que o pastor chegou em 81 e fez a igreja crescer, né. E aí aconteceu tudo isso. A gente saiu em 2006, né, mais ou menos, 2005, por aí, a gente saiu da igreja. Por motivos, né, administrativos, aquilo que acontece, mas tudo tem um propósito, sabe? Hoje a gente entende. Hoje a gente entende. Na época a gente não entendeu, mas hoje a gente entende que tudo. E a gente sempre fala isso e prega isso. Deus sempre está no controle de tudo, sabe? Então Deus estava no controle também, né, dessa alteração que teve, né, porque Deus precisava, né, agir, usar outros ministérios, né? Quantos ministérios saíram depois daquilo ali? O nosso. E eu te cito aqui uns 10 que saíram daquele ministério. Porque cada um tem um chamado, e para Deus agir nesse chamado, ele agir em algo que vai nos fazer não entendê-lo, mas lá na frente Deus abre a nossa visão e diz, realmente, nós tínhamos que ter saído para que hoje nós podermos estarmos reunidos ali com aquele povo. Talvez, e assim tudo Deus está no controle, né? Talvez se nós não tivéssemos saído lá naquela época da Quadrangular, hoje eu e a Lília não seríamos pastores, talvez, né? Porque a gente estaria numa igreja maior, com mais uma outra estrutura, com, né, um outro regramento, assim, né, em termos administrativos. Talvez, apesar que eu já eu fiz ITQ, né, Instituto Teológico Quadrangular, né, junto com o pastor Rubens e outros pastores, mas eu era um pastor auxiliar ali que não tinha, não me dedicava à obra como hoje. Então tudo tem seu momento, né, tudo tem a sua hora, e hoje a gente entende, hoje tem um relacionamento muito bom com o bispo Ayrton, que é o bispo aqui da Quadrangular, com todos os pastores da Quadrangular. Então tudo tem seu momento e tudo tem sua hora. Sim. E também, como vocês falaram, nessa divisão, eu já entrevistei vários pastores aqui que agradeceram ao pastor Pires por tudo isso, né? O processo. Esse avivamento que teve em Montenegro. Essa é a palavra, foi avivamento. muito dele, né? Essa é a palavra. E glória a Deus por tudo que ele fez. Hoje sabemos que ele já está na glória, né? Mas deixou muitas sementes. Muitas sementes. Muito ensinamento. Não só ele como a mãe, né? Sim. A mãe ainda continua como uma missionária. Ela disse que ela não é pastora, que ela é missionária, mas ela é um conjunto de tudo que hoje nós, né, estamos juntos. Ela é a nossa guia espiritual, né? A nossa cobertura espiritual continua sendo, né? Ela não está hoje na ativa na igreja, ela é membro da diretoria da igreja, mas ela, né, auxilia quando pode, faz os cultos às quartas, mas não está mais, vamos dizer assim, responsável administrativamente pela igreja, que somos nós dois. Mas ela continua e é a nossa... E é uma mulher que vive Cristo. A vida dela é para Jesus. A vida dela é... para a família, tanto espiritual, família, sangue, e Jesus é a vida dela. Amém. Uma mulher muito abençoada, muito usada por Deus. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, já voltamos mais com o pastor Vlad e a pastora Lília.